Sigmas e Nêutrons, pessoal! Esse é o podcast do Geek Area, um espaço de troca de conhecimento do universo geek e tudo mais ligado à tecnologia e entretenimento. Eu sou o William Alexandre. Sou o Anderson Oliveira. Igor Max. Daniel Freire. Eu trabalho com programação e segurança ofensiva e hacker ético. Eu sou Patrick, natural de Arco Verde, moro em Brasília e atualmente trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, chamada, apelidada carinhosamente de RNP. Então, pessoal, o nosso intuito hoje aqui é trazer para vocês sobre os perigos e os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa segurança pessoal digital. Quais são os erros mais comuns que os usuários cometem? Assim, geralmente os usuários eles costumam cometer os mesmos erros de sempre, né? Que é repetir senhas, clicar em links que vieram de terceiros que eles não conhecem, clicar em encurtador que eles não sabem para onde vai levar, então acessar sites que não possuem criptografia, o cadeadinho lá, né, do HTTPS, e são basicamente mais esses erros de você realmente não ter o bom senso, né? Eu acho que é isso. Tratando bem rasteiro, anotar senha em papel, colocar a senha debaixo do teclado, anotar na mão, na carteira, na mesa do escritório, colocar debaixo da carcaça do notebook, pregar em post-it no monitor, porque eu já vi muito senha pregada em post-it no monitor, meu irmão. Como é que pode? E às vezes de sistemas essenciais, viu? Eu já vi senha de servidor pregada na etiqueta do lado do servidor, meu amigo. Eu já vi. Eu passei. Você que me trabalhou na mesma empresa que eu por um tempo, era o que a gente mais via. Os usuários, né? Fazendo esse tipo de prática, né? Então esses são os mais comuns assim, que a gente comete. Outra coisa é a gente delegar senhas verbalmente para as pessoas. Acontece muito. Não, qual é a senha? Não, tá lá. Oxe, peraí, no meio assim, todo mundo como? Isso é normal, ainda hoje é normal. Olha assim, cara, não é possível um negócio desse. This is a security announcement. Ô Daniel, quais são os erros mais comuns de privacidade que a galera comete? Pode estender isso aí para a questão de redes sociais. Porque assim, eu tava vendo o teu perfil aqui do WhatsApp, uma coisa que eu percebi que tu nunca colocasse uma foto tua. Não. Mas diz aí. É porque basicamente quando você fornece informações para essas empresas, é o que elas querem, né? Então, tipo, aceitar termos de uso das aplicações que nós usamos é basicamente sempre uma loucura. Se você parasse para ler os termos de uso, você não aceitaria nenhum. Mas, infelizmente, a gente não pode usar as aplicações, a maioria delas, sem aceitar esses termos. Então, a privacidade da gente é realmente uma coisa que não pode ser garantida nunca na internet, na surface, que a gente chama, né? Porque... assim, eu costumo dizer assim, se você não sabe como uma empresa ganha dinheiro é porque o produto é você, né? Eu vi no Reddit uma vez que teve um cara que ele leu um termo de uso de um software e em uma das linhas, eu não sei até onde isso é verdade, né? Que se tá no Reddit não é muito garantido que isso é verdade. Tinha um termo de uso que se o cara tivesse lido aquela linha, ele podia ligar pro escritório da empresa no Vermont, que ia poder pedir um prêmio de $20 mil e tal, e o cara ligou e disse, rapaz, somente só você ligou até agora, então eu vou dar o prêmio pra você. Isso é um ótimo incentivo para ler todos agora. É direitinho. É verdade. Aí eu não sei até onde isso é verdade, né? Mas que tem essa história lá no Reddit, tem. Os termos de uso daquele aplicativo do Face App, eles são bizarros, sabe? Tipo, é uma coleta de informações absurda e que não faz sentido realmente, não tem necessidade, sabe? Mas essas empresas, elas ganham muito dinheiro com essa coleta de dados, muito dinheiro. Essa questão do Face App gerou muita controvérsia no mês passado, né? Muitos veículos até de comunicação acusando-os de estar extrapolando na questão dos dados que exigiam e praticamente acusando-os de criar uma Big Data para vender a serviços de
de inteligência da Rússia e da China, né? Isso procede? Exatamente, porque o que é que eles fazem, na verdade, né? Eles coletam esses dados das imagens lá que você tira para trocar o seu rosto com o seu amigo, para, né, ficar mais jovem na foto, mas eles coletam esses dados para fazer reconhecimento facial. Então, né, eles têm uma tecnologia na China de reconhecimento facial tão potente que eles conseguem até identificar pessoas usando máscaras através da máscara. Então é uma coisa assim que já está no nível, né, cyberpunk. Inclusive eu tava vendo que o iPhone, eu não sei se é esse mais novo, que eu não tenho iPhone, que eu não sou feito de certas pessoas aqui no grupo que tem Apple, né? Tenho mesmo. Então... eu tava vendo que o iPhone, esse modelo mais novos, ele desbloqueia o celular, mesmo você com óculos. Você coloca a sua Sim. destrava você com o seu rosto normal, e mesmo com o óculos ele consegue destravar. E já vi gente até falar que com óculos e boné também consegue destravar também. Então, meu irmão, o negócio tá punk, viu? Mas deve ser a mesma tecnologia, né? Porque a Foxconn, que é chinesa, que fabrica os produtos da Apple, né? Aí deve já integrar as tecnologias que tem disponíveis lá. E fazendo adendo ao comentário, um alôzinho para Anderson. A fábrica da Foxconn na China é a fábrica que mais tem suicídio laboral no mundo. A galera lá trabalha até mais de 15 horas. Então, não compre Apple. Velho, infelizmente o produto até agora é bom. É uma pena que essas pessoas estejam passando por isso lá. Não é culpa da Apple, é culpa do governo lá, né? Não, é culpa da empresa. Por que é que... Não. Peraí, isso é business, cara. A fábrica tá lá por algum motivo, quero o produto, né? Eu quero o produto mais barato. Quem fabrica ele mais barato, eu pago. Negócio, isso é a selva, infelizmente. Mas vamos voltando pro assunto aqui. Daniel, é uma dúvida, cara. Assim, realmente TikTok, esses Face Apps, tudo mais, são aplicativos muito simplistas, né, de uso, que qualquer pessoa pode manuseá-lo, e tem uma atratividade muito grande, muito grande. Isso é um fator bem, bem interessante mesmo para a coisa ser viralizada, né, digamos assim. Sim. Mas também, partindo para a parte de navegadores, você falou, o usuário não olha se tem um cadeadozinho. Uma pergunta bem, bem básica mesmo assim, de uma pessoa que não tem tanto conhecimento técnico. Aquele cadeadozinho, e agora eu vou usar a palavra mágica, sempre te protege? Não. O cadeadozinho, basicamente, ele indica que o site está protegido por uma criptografia SSL e que os seus dados, do momento que partem do seu roteador até o servidor do site, ele vai estar criptografado. Então, um hacker, uma pessoa mal intencionada, ele até consegue interceptar essa informação que vai para o servidor da empresa, só que ele não consegue ler a informação, porque ela é ilegível, porque ela está criptografada. Mas o cadeado, ele não indica um sinal de segurança no código do site, nem na aplicação. Ele só indica que a sua... como é que eu posso dizer, a sua conectividade ela vai estar sendo criptografada, a sua conexão vai estar sendo criptografada. Ok, entendido. This is a security announcement. Pegando carona no que se refere aos browsers, existe assim um mais seguro que o outro, um que tem uma política de privacidade melhor do que a outra, e a questão de hoje em dia, basicamente, ele seria open source, né? Que é código aberto. O Chrome mesmo, eu já vi, eu acho que umas 200 versões, né? clones do Chrome. Assim, em relação aos browsers, alguns têm sim uma política que respeita mais a privacidade do usuário, e outros, eles são completamente absurdos, como é o caso, por exemplo, do Chrome, que tem no seu código nativo uma função de JavaScript que retorna a sua localidade com base no seu sinal de Wi-Fi. Então, você não está protegido nem... Peraí, como é? Peraí, volta. Como é a história?
Tem- Peraí, Chrome é de ele boa, lhe o diz, Chrome vai é de devagar, boa. porra. Vai devagar. Desculpa. Não, peraí. Fala de novo, agora tu tá dando calor aqui, porra, em mim. Como é? Não que eu use, não que eu use o Chrome, tá? Não, ninguém usa. O Google Chrome tem uma funcionalidade, uma função de JavaScript que permite saber a sua localização sem você, tipo assim, ele não localiza por GeoIP, ele não faz geolocalização, entendeu? O que é que acontece? O Google passou no mundo inteiro com sua combizinha e uma antena gigante em cima, fazem triangulação de sinal de Wi-Fi pelas casas, e por esse padrão de sinais Wi-Fi, ele consegue identificar o seu roteador, sua rede, e consegue saber onde você está. Sem necessariamente você fazer uma localização via IP, que basicamente, se o usuário mudar o IP dele com a VPN, é um proxy, ele fica anônimo de novo. Mas existem browsers mais seguros, como é o caso, assim, browsers mais seguros do mainstream, mais conhecidos, são, por exemplo, o Opera, que já vem com a VPN embutida e respeita muito mais a privacidade do usuário, entende? Rapaz, sobre essa questão de browser, é o seguinte. Browser é feito time de futebol, né? O cara escolhe um e vai. Abraça e vai. Exatamente. E a questão de browser seguro é o mesmo esquema de sistemas operacionais. Você tem sempre que manter ele atualizado, sempre aplicar os patches de segurança que se pede, porque basicamente eles todos trabalham de forma iguais, porém alguns têm algumas coisas diferentes, né, dos outros. Por exemplo, eu jamais uso o Internet Explorer. Tá? Eu não quero Internet Explorer, Microsoft Edge, novo navegador, nada que for Microsoft, apesar de eu usar um sistema Microsoft, mas navegador não, porque eu acho que é uma questão de gosto mesmo. Eu não gosto da cor azul. Pronto. Tá legal. O que eu uso bem, assim, eu acho que acho que a maioria que não vai nem ouvir falar, se já Netscape. ouviu. Tu usa o Netscape Não. ainda? Porra, se tivesse, eu usava. Eu gostava dele pra caramba. Aquele Nzinho animado, me dá uma nostalgia aquele negócio. Mas o Netscape hoje é o Firefox, né, pô? Hoje o que eu uso bastante é o Opera. Né? O Opera, ele me traz alguns recursos de segurança legais, ele me traz algumas opções de bloqueios interessantes. Eles têm umas abazinhas que eu posso colocar minhas redes sociais, por exemplo. Eu uso muito Telegram e WhatsApp. Eu não preciso abrir uma aba. Ele já tem um appzinho interno dele que já abre esses caras e eu já uso direto dele, entendeu? Olha aí, eu não sabia dessa não. Então, eu uso bastante ele. Eu parei de usar ele esses dias porque minha máquina mesmo deu um problema e eu preciso dar uma limpada nela. Né? E aí agora eu estou usando o Chrome. Mas o Chrome eu uso por causa da questão da leveza dele. Até certo ponto também. Porque depois de muito tempo você usando ele explode tua memória. Né? E ele, assim, parece que ele não limpa a porra do cache dele de memória. Ele não tem um garbage collector da vida que limpa a memória, não sei o que porra os caras fazem, que isso, quando eu abro 2, 3 abas, beleza, mas se passar muito tempo, trava tudo na minha máquina. Então, aí quando eu vou olhar lá os processos que estão rolando, é o Chrome lá comendo minha alma, entendeu? Isso aí, eu vou voltar a usar o Opera depois que eu fizer a limpeza, mas eu gosto muito do Opera, cara, eu gosto muito. Eu acho que eu vou passar a usar o Opera também, depois de hoje vai ser Com certeza. Veja, veja, é uma opinião pessoal, eu uso. Não, mas se tem um cara trabalhando na RNP dizendo que usa o Opera, aí tem um cara que trabalha com hacker, hacking ético, que usa o Opera também, e eu disse, eu acho que eu vou usar o Opera. Não, mas assim, os caras na RNP tiram onda comigo, né? Diz que eu sou o único cara do planeta que usa Opera, que quando a gente faz eles, porra, Patrick, tu usa Opera? Puta que pariu, eu sou o único cara da RNP que usa Opera, né? Então, foda-se aí vocês, fazer o quê? É tão legal. Mas eu acho a dinâmica dele, eu acho um navegador leve. Inclusive, tem 2 tipos. Eles desenvolveram também um navegador, um Opera também, que é exclusivo para a galera que joga web. E aí tem várias coisas de gráficas tal, que eu nunca usei ele, mas deve ter alguma coisa legal para isso, sabe? Mas enfim, eu uso o Opera por causa disso.
por causa das facilidades e a leveza dele. Algo que eu notei usando o desktop mesmo o Chrome é que, como o Patrick estava falando, com o tempo você vai ficando com ele aberto. Se você abrir o gerenciador de tarefas do Windows, você ir lá nos processos que estão sendo executados, parece que você tem 200 abas do Chrome abertas, mesmo se você tiver só uma. Fica lá, uma repetição. Repetição é ocupando memória e capacidade de processamento. Eu já senti isso também, cara, aqui no Note você vai abrir algumas abas, vai fazer outra coisa, de repente não, né, passa um tempo, tipo uma hora e pouco, você vai fazer, o computador fica muito mais lento. Eu pensei que era ele já pedindo água, mas não, provavelmente vai ser essa questão de várias abas abertas mesmo, né? É um chupa-cabra de memória da bobônica, esse Chrome, que eu não sei o que presta isso, não. É falha de desenvolvimento, só pode, não é possível. E os caras não veem um negócio desse. Eu acho que os usuários não reclamam, só pode. Eu acho que, pensando mais longe, assim, tudo nesse mundo é grana. Se você entrar em algum site que tenha muito banner de propaganda, principalmente Google AdSense, aumenta a quantidade de processo em execução. Essa galera deve estar ganhando grana em cima disso, de alguma forma, tá ligado? Com De alguma certeza. forma. E o Tor Browser? O Tor Browser, ele é também ele é feito com base no Firefox, né? Mas o Tor Browser, ele é um dos navegadores que pode garantir ali um certo nível maior de privacidade, né? Porque o que acontece, né? O Tor Browser roda na rede do Tor, e a rede do Tor é basicamente um lugar onde a conexão vai passar e ela vai passar por esses caminhos, essas rotas, vai fazer, por exemplo, ele vai sair daqui do Brasil, aí vai passar na Rússia, vai fazer uma curva lá na China, vai voltar lá para os Estados Unidos, e do nada tá aparecendo seu IP para o site que você tá na Sri Lanka, sabe? Então, na Albânia, que é a terra dos hackers, né? Então, é basicamente isso. O Tor, ele trabalha com essa privacidade e também ele trabalha com bloqueios no próprio navegador de scripts maliciosos, porque, como a gente sabe, né, o Tor ele dá acesso à rede Onion, e na rede Onion é onde está quase a maior parte do conteúdo da internet. É a chamada Deep Web, né? É a chamada Deep Web. E nesse lugar é onde com certeza vai ter mais concentração de pessoas querendo, né, enganar outras e dar golpes e tomar acesso do computador de outras pessoas. É o mercado financeiro. Justo. Então o próprio Tor Browser implementa funcionalidades para barrar esses scripts. O Tor, bicho, né, o Deus do Trovão aí. Se a gente pega, ele tem toda essa questão segurança. Agora, segurança a quem? Porque uma coisa é divulgação de dados, trabalhar com seus dados. Isso aí o Google já tem nosso há mais de metro. Mas quando você pega um Tor Browser, por exemplo, você digitar qualquer coisa um pouquinho mais fora do comum, para o usuário comum, ele pode se meter em uma bela giromba. Certo, velho? E aí? Realmente ele seria mais seguro para um nível de conhecimento de usuário comum? Assim, o que eu posso falar sobre isso é o seguinte, tipo, o usuário tem que ter bom senso, né? Se a ferramenta está oferecendo opções de segurança e ele decide não utilizar essas opções, ou então ir a um site que ele não conhece, ou então clicar em um link que ele não conhece. Então, isso é uma questão daquela primeira pergunta, né? Sempre falta de bom senso que leva as pessoas a serem hackeadas, às vezes, e enganadas. Então, o browser em si oferece muito mais segurança e privacidade do que a grande parte dos outros. Só que, né, sempre tem a questão de quem está usando. Mas eu não indicaria para um usuário comum, até porque ele é um pouco mais complicado de usar, ele não é tão simples, ele é mais demorado, vai ficar bem mais lento a sua conexão. E vai que o cara é arregimentado pelo Estado Islâmico, né? É um perigo, né? This is a security announcement. Há vários anos eu vi uma notícia,
Ô Igor, qual é o nome daquele cara que apresenta o Manhattan Connection? Lucas Mendes. Ele, há vários anos atrás, ele era correspondente também da BBC. Ele fez uma matéria, que eu até li essa matéria lá na nossa reunião, que sobre a questão da privacidade, que tinha uma colega dele de trabalho que lá em Nova York, como é que ela faz? O cartão dela ela colocava envolvido num papel alumínio. O celular dela, ela só usava celular pré-pago. E essa mulher não era hacker, não era nada. Ela só estava muito preocupada com a questão da privacidade dela. E ela usava já o Tor há vários anos atrás para poder navegar com privacidade, para poder saber que ninguém estava usando os dados dela para vender para terceiro, tal, a questão dos cookies, né, da internet. Então assim, e essa preocupação, pelo menos quando nós vemos assim o caso que teve de Snowden, que ele falou da NSA, você vê que essa preocupação parece que só existe mesmo assim fora do Brasil, né? Porque a galera aqui tá pouco se fudendo para se os dados estão expostos, alguma coisa assim. Então, a pergunta que eu quero fazer é essa. Tem níveis de países que as pessoas são mais hackeadas do que outro? Assim, basicamente o que acontece é que no Brasil a gente tem a famosa neutralidade de rede, né? Então, nos outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm a neutralidade de rede. Então, as próprias provedoras de internet prejudicam os serviços, prejudicam os serviços para ficar, por exemplo, mais lento, para poder, porque essas provedoras também às vezes trabalham com assinatura de TV, sabe? Então, elas estão perdendo o mercado, óbvio, para o streaming, né? Então, elas dificultam o acesso, elas traçam o perfil do usuário e realmente fazem essa coleta de dados bizarra que acontece lá fora. Aqui, isso não acontece com tanta frequência e de um jeito tão absurdo como nos outros lugares, porque a gente ainda tem essa neutralidade de rede. Mas, realmente, aqui no Brasil, a galera não liga muito para essa questão de privacidade. E, assim, porque mesmo com a neutralidade de rede, a gente não tem controle dos aplicativos de terceiros, né, de outros países. Então, outros países têm aplicativo deles aqui usado por milhares de pessoas no Brasil e ninguém está nem aí para esses dados. Não é questão das pessoas serem mais hackeadas ou menos hackeadas, é porque as pessoas se preocupam mesmo com quem fornece o serviço de internet para elas. Convenhamos que usar papel alumínio é meio nóia, né? Coisa de que os aliens estão chegando, né? Gaiola de Faraday, né? This is a security announcement. Tem aplicativo que você instala no seu celular que ele pede uma certa permissão do hardware, né? Para poder acessar a câmera, acessar o microfone. Então, vai instalar um aplicativo que não está na Play Store. E isso aí também não é tanta garantia assim que é seguro o aplicativo. É só mais uma assinatura que tem um responsável. Mas você vai instalar um aplicativo na Play Store e está dizendo lá que ele não usa o hardware, certo? Mas eu já vi sites de notícias dizendo o seguinte, que tem aplicativos que não usam hardware, mas ele tem acesso a outro aplicativo de terceiros, que uma empresa dá para outra, que o outro aplicativo de terceiro tem acesso ao hardware. Então ele vai acessar o seu hardware não por ele mesmo, mas através de outro. Assim, o que eu posso falar é sobre um caso bem recente agora, só que não envolvendo mobile, envolvendo desktop, que foi o lançamento agora do novo jogo da Riot, que foi o Valorant, não sei se vocês sabem. E com esse novo jogo veio ser o anti-cheat, e o anti-cheat desse jogo, ele basicamente ele roda no hardware do seu computador. E ele roda justamente com o intuito de verificar ali, né, todos os processos e ver se está rodando alguma coisa que o jogo não permite. Só que aí levantou esse ponto, né, porque uma aplicação que inicia junto com o seu computador e que você não pode fechar. Então, as pessoas ficam assustadas, né, porque imagina o potencial de um aplicativo que tem acesso ao hardware, seja de um celular, seja de um computador, rodando no tempo inteiro, sem você saber o que é que está acontecendo ali por trás. Então, é realmente um perigo muito grande, porque
um aplicativo com acesso a hardware, ele vai ter acesso a basicamente tudo do seu celular, tudo do seu computador. Ele vai conseguir ler o que você está escrevendo, ele vai conseguir escutar o que você está falando, ver o que você está vendo. Então, basicamente, isso é um perigo que, né, está aí em grande parte dos aplicativos. Esclarecendo um ponto aí, cheat é aquele códigozinho, a famosa trapaça, né? Que você adquire mais força, Sim. mais potência, mais recurso, é só para esclarecer a galera. Sim, o pessoal que não se garante na mira, né? Em CS a galera usava muito aquele auto. Ainda usa. Auto rim, é um negócio assim, que ele buscava a cabeça do cara mais facilmente, né? Para dar os headshots. Sim. Por Nutella. This is a security announcement. Daniel, assim, já teve toda essa parte que a gente falou sobre os hardwares, essa imersão, que a gente não pode chamar de invasão, já que é permitido, dos aplicativos. Quando se desinstala algum deles, fica alguma coisa que possa continuar fazendo esse uso? E caso sim ou não, esses aplicativos continuando instalados, quando a gente, por exemplo, fecha a tela do celular, né, deixa ela bloqueada, existe a condição, a capacidade deles captarem algum tipo de informação, mesmo sem estar sendo em uso ativo? Sim, com certeza, porque uma vez que você executa o aplicativo, se ele tiver a opção de rodar, né, no modo background, ele vai rodar ali, ele nem precisa mostrar a notificação que ele está rodando em background, e ele basicamente pode continuar com seus processos. Agora, na questão de desinstalar o aplicativo, eu não posso dizer com precisão se ainda fica algum resquício daquela app ali monitorando você. Mas, enquanto instalados, dependendo do aplicativo, né, ele pode ali estar sim rodando em background, coletando informações do usuário. This is a security announcement. Toda empresa tem falha de segurança, né? As falhas de segurança ocorrem na rede, questão de firewall e tal. Mas assim, de um modo geral, qual o maior problema que as empresas têm na parte de segurança? A falha de segurança continua ainda sendo os usuários da empresa, os funcionários? Assim, as empresas, de um modo geral, as falhas delas são mais na questão de falta de investimento em segurança, porque as redes das empresas são muito mal estruturadas em geral. Elas dão acesso administrativo a um usuário que entra no servidor, logado com qualquer peça, com qualquer senha. Eu já fiz isso, inclusive. Então, eu acho que a falha é estrutural, falta investimento em segurança. E falta também pensar no aspecto de oferecer um certo treinamento para a sua equipe, os seus funcionários, lidar com ataques de engenharia social, porque basicamente você pode implementar um firewall, colocar regras de segurança, regras de entrada, né, fazer toda essa configuração, só que tem uma coisa que não muda, que é o cidadão que está usando aquela rede, que está usando aquele sistema, né? E geralmente essas pessoas não são preparadas para lidar com esses ataques de engenharia social e muitas vezes caem e comprometem de forma muito prejudicial as empresas. Exato. Só complementando o que o Daniel já falou, que basicamente na fala dele já contempla tudo, né? Mas quando a gente fala que em segurança da informação, né, seja ele qualquer tipo de acessos a sistemas, a gente está se referindo a quem opera isso, e são as pessoas. E aí quando ele fala, falta investimento, não necessariamente, não é investimento só no firewall, né, não é só no IPS, no IDS, né, não, mas é na questão de investimento de pessoas. As pessoas continuam vulneráveis a ataques de engenharia social, continuam com a ideia de que não preciso trocar minha senha em tempos regulares.
né? Essa questão do investimento em segurança da informação é justamente na parte educacional das pessoas, né? Os usuários continuam sendo os usuários mais fracos. Então, o que a gente tem em segurança da informação? Os pilares principais: disponibilidade, integridade e confidencialidade. Isso, confidencialidade. Eu tenho problema com palavras que travam a língua. Eu tenho problema com a língua. Também. De forma geral. Tipo isso, E assim, cara, quando a gente tá falando de usuário, né, a gente tá travando basicamente nesse pilar de integridade, né? Se as informações que o cara tem ali, elas vão ficar íntegras com aquele usuário, né? Então, a confidencialidade também, né? Então, tudo isso parte muito do investimento de conscientização, passa muito em treinamentos, em capacitações, né? Capacitações para que o cara tenha consciência de que não posso estar dando privilégio administrativo para o usuário comum, eu tenho que seguir alguns protocolos de segurança, né? Eu tenho que ter algumas regras para poder gerar senha. Então, assim, a grande bronca em segurança da informação ainda hoje é a questão do usuário final, e aí vem a parte do investimento, que é nessa questão educacional. Esse é um grande fator que afeta hoje a segurança da informação. This is a security announcement. A gente falou aqui em engenharia social, né? Nós conhecemos o termo, mas vamos pensar assim nas pessoas que não conhecem bem isso, que a gente espera abranger muitas pessoas com esse sketch, porque tem informações muito interessantes e importantes que vocês vêm passando aqui, como pessoas que têm propriedade para falar do assunto. Então, numa linguagem mais comum, começando por ti, Patrick, como você definiria para um leigo engenharia social? Definir engenharia social para um leigo de uma forma bem rasteira, bem simplista. Eu sou usuário e comecei a falar aqui no podcast, e o cara que está querendo roubar informação, a pessoa que está querendo roubar informação, ele no início do podcast, ele já sabe que eu sou Wesley Patrick, eu trabalho na RNP e moro em Brasília. Então, assim, eu já tenho 3 informações de uma pessoa, né, que eu posso começar a fazer buscas na internet, por exemplo. Eu posso me aprofundar em busca dessa pessoa. Vou procurar uma rede social, vou para começar a stalkear, não sei, enfim. Então, engenharia social é exatamente isso. Eu buscar essa quantidade de informações de um alvo que eu desejo atacar. É bem simples, assim, falando método simples, né, sem se aprofundar muito. Não, perfeito, é exatamente isso. É o que uma pessoa faz com uma informação que ela tem, né? Então ela consegue, de certo modo, influenciar outra pessoa, sendo que ela tem uma informação privilegiada daquela pessoa. Então ela consegue, por exemplo, se passar por o dono da empresa, se passar por um funcionário, e consegue acessos e conteúdos que ele normalmente não teria, né? Complementando ainda, né, ainda também isso que o Daniel falou, tem a questão de que a pessoa que quer fazer um determinado ataque ou quer algum alvo, ele faz exatamente isso. Muito de nós que trabalhamos em segurança da informação, a gente fala, não exponha seus dados pessoais nas redes sociais, não bota tudo, não coloca foto, não sei o que. A gente fica dando essas regulagens exatamente para evitar esse tipo de coisa, porque um atacante, seja para qualquer que seja o fim, se é para fazer o mal, se é para um sequestro, se é para matar, se é para roubar, se é para invadir um sistema, ele vai fazer isso, ele vai pegar essas informações, é uma metodologia, ele vai pegar essas informações, vai juntar e vai fazer algo em seu benefício. Então, basicamente, é isso. Entendido, perfeito. É quase como o conceito de espionagem mesmo, né? E eu acho que isso muito vem da raiz da criação da internet, né? Que a princípio era redes de inteligência e militares, né? Que foram depois se expandindo para o mercado financeiro e outros ramos da sociedade, né? E também existe a questão da engenharia social
por um ataque amigo, entre aspas, né, pelas costas, alguém que você dá acesso à sua máquina, ou pode ser o computador, pode ser o celular, e a partir dali ela instala ou algum programa malicioso, ou até mesmo consegue as informações mais da base para poder utilizar contra você, não é isso? O exemplo mais clássico e mais famoso e mais conhecido, virou filme, documentário, escambau, Snowden. Tinha tudo, lógico que não é um caso de engenharia social, mas assim, ele usou todas as informações que ele tinha a respeito, todos os acessos, tudo, e disse, cara, agora eu vou externalizar. Ele usou, o famoso fogo amigo, né? Isso, E isso. ele É o que era foi citado. e Então, ele era um terceirizado, né? Nem era um analista mesmo de inteligência. Exato, exatamente. E ele tinha acesso a tudo, ou seja, a CIA, né, tinha acesso a tudo. Pronto. O cara era um terceirizado da NSA que tinha acesso aos bancos de dados do Pentágono, da CIA, da própria NSA, do FBI. Diga aí, cara. E aí ele usou a favor de uma causa, né? Então, assim, é o famoso fogo amigo, né? É isso aí. This is a security announcement. Pessoal, vê só. O que quiser falar primeiro aí, fica à vontade, viu? Porque aqui é tudo cabuloso. A computação em nuvem, ela trouxe mais segurança à rede pra gente deixar as coisinhas ali guardadas naquele lugar seguro, ao qual você comprou um pacote e seu espacinho no céu, diga-se de passagem, tá ali guardadinho. Isso traz mais segurança pra rede? Assim, a computação em nuvem, ela é basicamente um modo de computação distribuída, né? Só que feito de uma maneira mais inteligente. Ele usa o tempo ocioso da máquina a favor dela. Então, é basicamente isso a nuvem. Só que aí vem a questão da segurança. Houve muita polêmica na época que começou o conceito de nuvem, que na verdade é um conceito de marketing e não de computação, porque era basicamente o que diziam é que você estava guardando o seu arquivo no computador de outra pessoa. Só que eu volto a tocar naquele ponto de sempre. O ponto inicial de todo acesso, de todo uso de um aplicativo vem do usuário. Então, se ele não usa opções que a própria plataforma permite, que geralmente em quase todas as clouds vai ter, de verificação em 2 etapas, uma senha robusta, opções, né, de acesso ali de usuários, só usuários com esse privilégio podem acessar esses arquivos. Então, basicamente, a cloud oferece, na maioria das vezes, para os usuários, quando é cloud de arquivos, né, oferece essas opções a mais de segurança, mas, como sempre, volta àquela questão do bom senso do usuário. Quando a gente fala em computação em nuvem, né, a gente pode dizer que, assim, se for a nível na camada de software, de sistemas, de serviços embarcados dentro do provedor de nuvem, a gente pode dizer que a nuvem ela pode ser até mais segura do que um sistema que fique dentro de uma empresa, né? O Daniel já também explanou aí como seria essa ideia do que é mais ou menos computação em nuvem. É um lugar onde vai ter vários computadores, onde você joga teus arquivos lá, teus sistemas, e aí, dependendo do provedor, ele te oferece serviços, ou seja, ele te oferece camadas de segurança, né, a nível de hardware, a nível de software, né, então tudo isso vai ficar contemplado dentro lá do teu provedor de serviços, né? E aí a gente volta para a camada humana, né? Os usuários, né? Se não tiver uma conscientização, se o cara não souber usar, se o cara espalhar usuário e senha, se o cara der uma bobeira de um acesso, é só essa falha que é necessário para um invasor entrar nessa nuvem, destruir tua empresa, ou destruir teu sistema, derrubar teu site, roubar tuas informações, né? Então, ainda tem esse elo, né, fraco, que é o usuário, né? Então, computação em nuvem traz segurança nesse nível, né? E lembrando, um detalhe, traz segurança, mas também tem tudo, para tudo isso tem custo, tá? Não existe almoço grátis.
This is a security announcement. Bicho, uma pergunta emendando aqui para vocês. Eu sempre tô aqui com as perguntas de uso mais comum, porque, assim, como já falei, né, eu não sou da área. Uma pergunta muito, muito simples mesmo, assim, e que talvez, não sei se a resposta é simples ou não. Antivírus protege mesmo? Ô, Capescai, Ó, por ser russo, manda suas informações lá para o Kremlin. Ó, rapaz, eu conheço o cara da Kaspersky aqui do Brasil, o cara top, viu, velho? O cara faz a engenharia reversa até com Satanás. Agora, assim, cara, eu vou falar a minha visão. Isso é uma visão e uma opinião pessoal, tá? Não Tranquilo. leve isso como regra. Tranquilo. Eu não acredito, tá? Assim, existe, lógico, códigos maliciosos, existe N fatores de risco, invasores, falhas de segurança, né? Mas o melhor antivírus que tem é o usuário manter o sistema operacional atualizado, né? Eu acho que isso é uma visão de opinião pessoal. Na minha máquina não tem nenhum antivírus, seja se eu usar no Linux, seja se eu usar no Windows, eu não tenho antivírus. Agora, uma regra básica que eu mantenho é os sistemas operacionais estão sempre atualizados. Então, essa é a minha regra básica. E, lógico, eu não vou pegar um pendrive aqui qualquer e enfiar na minha máquina, né? De um cara que, bicho, tem uma foto. Não. Me dê aí o seu pendrive, eu acesso numa máquina que eu possa acessar externo, tal, mas na minha máquina, não. Então, tem que ter algumas regras. Então, assim, na minha opinião, ele protege, mas eu não tenho. Entendeu? Eu não uso. Entendi. Também não. É só de segurança. Basicamente é assim, os antivírus, a maioria deles trabalham com um modo de padrão, né, de análise de ameaças, que ele trabalha com questão de assinatura de programas maliciosos. Então, existem muitos softwares que produzem vírus, né, trojans, já prontos para o invasor só infectar a vítima. E geralmente a maioria desses trojans que são fornecidos por outros softwares, ele já tem a sua assinatura cadastrada em boa parte dos antivírus. Então, o antivírus vai detectar esses trojans mais, sabem, que já são conhecidos, que não é tão fácil de uma pessoa ser infectada, mas de fato ele não é um fator de que eu posso dizer, eu baixei um antivírus, pronto, agora não vou ser mais infectado, porque a maioria, acho que, eu não posso dizer se eu vou chutar essa porcentagem, mas acho que uns 90% dos vírus não são barrados, porque é muito fácil de você conseguir enganar esse software de antivírus. Vocês devem estar pensando um monte, só que tipo, nenhum deles é seguro. Eles trabalham basicamente quase da mesma forma. E realmente o que é mais indicado a se fazer é você estar sempre com sua máquina atualizada, ter seus cuidados na sua navegação. E é isso, porque eu mesmo também não uso antivírus. Não é uma coisa que vai me ajudar, só vai consumir minha memória RAM. E é isso. Eu não vou renovar o Kaspersky, então. Conta daqui. Cara, não, mas dos antivírus de mercado que tem e de custo-benefício, realmente o Kaspersky ele é um dos melhores que tem custo-benefício. Agora, uma coisa que eu acho bacana dele é o módulo de analytics de rede, né? Análise de rede. Que aí sim é o firewall do tipo software, né? Que aí você pode impedir de códigos por falhas de coisas que vêm na rede entrem pela rede, né? Mas assim, é como o Daniel também falou, repetindo, a maioria de códigos maliciosos tem assinaturas. E essas assinaturas ficam no banco de dados do antivírus, né? Então, para o cara que é programador, que faz esses códigos maliciosos, basta ele só mudar a assinatura. Então, lógico, é muito rápido, porque tem aquela história do seu
Como é que era o Avast que fazia? Sua assinatura de vírus foi atualizada com sucesso. Aquela mensagem clássica. Definições, seus definições. Suas E definições de aquilo vírus foram era atualizadas muito com sucesso. alto, velho. Puta que Exatamente. Aquilo ali Nunca matou ninguém de susto naquelas noites solitárias. Nunca. E assim, aquilo ocorre justamente por causa disso. Essa atualização é quando eles encontram um código malicioso, eles atualizam na base central do antivírus e aí sai espalhando para todos os clientes. Pum, aí atualiza, né? É aquilo ali que acontece. Já escutei algumas vezes nas rádios daqui. Contando aqui um caos dos meus tempos de helpdesk, acho que foi em 2006, se não me engano, foi 2005. Recebemos lá um computador de uma instituição aqui, que eu não preciso citar o nome, que tinha mais de 2.000 arquivos. Eles tinham um antivírus do tempo top, pago, com toda a proteção ativa. Chegou lá, o computador não estava abrindo arquivo nenhum. Quando eu fui tentar abrir pelo modo de segurança e no DOS, tentar executar alguns arquivos de texto pelo edit, né? Aí tinha lá a mensagem: seu computador está infectado pelo Maria de Lourdes, um vírus 100% mexicano. Nós não queremos nada seu. Isso é só um teste. O teste acabou com todos os arquivos que saem da instituição, cara. Ransomware aqui no teste. Eu costumo dizer que a galera old school, né, os vírus que tinham, os códigos que tinham de maliciosos do tempo do final dos anos 90 e do início dos anos 2000 até a primeira parte dos anos 2000, os vírus realmente eram vírus, assim, que eram para matar o cara do coração, né? Que eles destruíam... E foram os vírus que explodiam a BIOS, né, da placa-mãe. Então, destruía a trilha zero do HD, destruía a trilha zero do HD, apagar, formatar sem chance de recuperação, você trabalhar você enlouquecer a BIOS da máquina. Então, assim, os vírus eram meio hardcore antigamente. Hoje é mais para phishing, né, para busca de informações, porque hoje também a era é outra, né, então o momento é outro também. Então, a galera antigamente queria fazer o mal, hoje em dia só quer roubar. Exato. Exatamente isso. Nos anos 90, bicho, eu acho que eu ganhei um dinheirinho instalando antivírus e limpando o computador que tava com Chernobyl. Porque o Chernobyl, que é o CH86, não lembro, né? Parece que é CHR, uma coisa assim. É o nome do vírus, né? Então, ele queimava o processador Pentium, pô. O Pentium 1, aquele processadorzinho, Pentium 2, que era aquele que era... Ele aumentava o clock, dava overclock no... Dava overclock e queimava. Eu me lembro queimava também. Muito bom. This is a security announcement. E aqui tá falando sobre essa questão de antivírus, de... Eu já sei qual é a invasões. pergunta, hein? Já sei qual é a pergunta. Vai ser Então, sobre o assim, site Xícara Dourada, né? Não, peraí, não. Eu nunca acessei esse site, não. Foi o amigo do amigo meu que acessou. O Xícara Dourada. Se você digitar só o X no começo, ele já aparece no navegador. Ô, Anderson, eu sou criança. Você é burro, cara, que o que é esse loucura. site, hein? É um site de entretenimento. Ah, tá. Eu tava curioso, que eu não conhecia, fui procurar aqui, Xícara Dourada. Apareceu jogo de xícaras douradas de café, R$ 79,90. É esse mesmo. Tá bom pra isso. Tá vendo vocês aí com maldade, rapaz? Pois Pra eu você tô ver que procurando- Anderson é um cara fino, né? Ele entende disso aí. Bicho, teve um post do Porta dos Fundos. Se quiser botar isso aí também, não tem problema não. Que eles estavam... O cara tava com o computador, a mulher, era bom que a gente saísse pra jantar, né? Era bom que a gente saísse pra jantar. Onde você quer ela? Bota aí aquele restaurante na Xícara, aí ele XX. Eu me lembro desse vídeo da Porta dos Fundos. Ele ficou fazendo de tudo pra não digitar o X, né? Foi, era X, não, Na site barra com dele. X, não. Site com X, não, que olha. Pô, Ah, restaurante tá. com X, não, porque Ah, restaurante tá. com X é muito. E xícara nessa com o CH? This is a security announcement. Sobre a questão desses assistentes virtuais munidos de inteligência artificial
É vero que eles ficam captando, deixam os microfones abertos para ficar captando tudo que você fala, e tem uns desocupados lá que ficam transcrevendo tudo que é falado para alimentar essas inteligências artificiais. Porque se for olhar nesse sentido, se você está com o seu celular em mãos e você diz, ok, Google, o assistente virtual abre, quer dizer que o microfone está aberto o tempo todo, ou não? Exatamente, era isso que eu ia falar. Se tem uma palavra, né, uma palavra gatilho, que quando você aciona o assistente, então quer dizer que o celular está escutando o tempo inteiro. Então isso leva a pensar o seguinte, se tem uma palavra gatilho que chama o assistente, então a gente não tem como saber se tem outras palavras que podem acionar anúncios e propagandas daquilo para você. Então, sei lá, vai que você fala a palavra eu quero comprar um carro. E a palavra seja eu quero comprar. Exatamente. Então, aí ele vai e faz uma análise daquela frase ali com IAzinha e consegue entender o que você quer fazer e, com certeza, compartilha suas informações com os anunciantes e você recebe aquela publicidade direcionada. Quando tu abrir o LX, o aplicativo tá lá, você querendo comprar um carro. Aí você, ué, porra, tá adivinhando? Comprar um carro? Aí você loga no Facebook, tá lá, compre seu carro aqui. Aí você entra no YouTube, simule seu financiamento de compra de carro. Você, porra, esses caras são foda, lendo minha mente, ó. Que legal, deixa que foi uma palavra que provavelmente você fez. Um lance legal de segurança meu costume, por exemplo, na minha webcam, por exemplo, aqui do notebook, eu tenho uma pecinha que fecha e abre a webcam, né? As permissões de microfone são sempre para perguntar se eu permito ou não, né? Mas se eu for levar para o lado mais perseguidor, né, mais teoria da conspiração, não tem como eu evitar isso, né? Se tiver algum aplicativo na minha máquina ou no meu celular que faça esse tipo de coisa, e a gente não vai ter controle sobre isso. Infelizmente, a partir de agora, assim, de muito tempo já, mas nesses tempos de agora não tem como a gente evitar. A minha TV pode estar me escutando agora, eu não sei. O meu celular está me escutando, o meu notebook está me escutando, então tudo a gente está cercado, a gente está vivendo realmente ainda bem que ele só está escutando, né? Ele não está dizendo o que é que você pesquisa. Isso. Ainda não, né? Ainda não chegar assim, a minha esposa chegar lá e assim, o que é que o Patrick está pesquisando e aparecer na tela da TV, né? Então, assim, a gente vive verdadeiramente um Black Mirror todo dia. E a tendência é piorar. This is a security announcement. Eu acho que Daniel não pegou esse tempo não, mas assim, que Daniel é o mais novo daqui, com certeza. Ele falando no começo aqui, não, há 5 anos atrás, pra ele, 5 anos, meu amigo, é um quarto da vida dele. 5 anos pra mim, velho, deixa eu fazer as contas, é um oitavo da minha vida, pô. 5 anos foi ontem. Foi ontem, pô. Quando a gente tomava Coca-Cola lá em Bimirim, quando instalava o sistema lá, Patrick. Quando usava 3 disquetes para instalar o MS-DOS. Quase contemporâneos de Alan Turing. Quase. Daniel não tinha nem... Acho que o pai e a mãe de Daniel nem fazia nem projeto de se conhecer naquele tempo ali. Então, é o seguinte, mas quando teve os anos 2000 aí, com o advento da internet, que começou a ter os provedores com internet cabeada, tal, que no caso aqui de Arco Verde foi puxando os cabos TP nos postes de todo jeito. De vez em quando passava um caminhão junto com... emendava o poste, emendava o fio do cabo TP com um cabo de energia, dava um pipoco em tudo na casa do cara, o maior inferno do mundo. Aqui na rua derrubou um poste. Pois é, naquele tempo eu lembro que eu via a rede local, era uma rede local gigantesca. Aí a pergunta é, Daniel, qual a tua experiência na parte de ethical hacking em relação a esses provedores? Essa galera tem mais cuidado, não tem mais cuidado? Não tiveram no passado, hoje em dia tem mais? Dá a tua opinião aí, por favor. Cara, eu tive contato com dois desses provedores daqui da região, pequenos, né? Que estavam começando ainda. E um deles era do amigo meu, então essa história é ethical hacker.
E ele me pediu para testar o serviço, o novo host do provedor que ele estava usando lá. E ele pediu para testar justamente assim com a capacidade que a rede, por exemplo, suportava um ataque de DDoS. E eu basicamente baixei um aplicativozinho de DDoS no celular e coloquei para rodar e caiu o provedor do cara. Então, tipo assim, você vê que não foi só um problema aí de banda maior contra banda menor, foi um problema de realmente falha de segurança. Não foi implementado um firewall que bloqueasse aquele tipo de requisição, não foi implementada uma política de segurança nesse sentido. E o que também é um pouco preocupante é porque os técnicos dessas provedoras possuem muita informação, né, de como acontecem as coisas na sua empresa, claro, né? E o que acontece é que eles não pensam que o cliente que ele vai instalar o provedor, que o usuário que ele vai instalar a internet na casa, ele não pensa que aquela pessoa pode ter uma segunda intenção. Então, ele acaba dando informações desnecessárias, como senhas, logins e coisas do tipo. Respondendo a pergunta também, não estão nada preparados. Continua do mesmo jeito. Deixa eu ver. Há 5 anos atrás, quando eu terminei minha pós em segurança da informação, o meu objeto de pesquisa foi um trabalho final, foi sobre hardening em Linux. O que é hardening? O que é a palavra hardening? Hardening é nada mais nada menos que você pegar um checklist de ações de segurança que você tem que fazer, né, para poder fazer um checklist de segurança, fazer tal, implementar, fechar SSH, fechar isso, fechar tal porta. Então isso você faz em hardening, é uma listagem, né, você faz um checklist. E os caras não fazem ainda hoje. Grandes empresas ou pequenas empresas caem em problemas simples. Na época que eu fiz o trabalho, eu mostrei até para um colega, esse mesmo colega que eu quero convidar um dia para a gente conversar sobre isso, que o cara é muito bom em segurança da informação. Ele disse, não, Patrick, tu vai fazer esse trabalho, isso é coisa velha, é coisa batida. 5 anos depois, ou seja, agora, atualmente, ele me pediu o mesmo trabalho que eu fiz 5 anos atrás, porque ele acha que as empresas, ou a maioria das pessoas, não fazem isso dentro de grandes empresas, né? Coisas simples, você fechar um SSH, você, né, lá nos anos do acesso discado, os provedores aí de Arco Verde devem se coçar quando lembra do nome Patrick, alguns nomes assim que mexiam, que faziam com que o provedor aceitasse ligação a cobrar, né? Por quê? Porque eles não faziam o mínimo. E o pessoal, eita, Patrick é hacker. Não, eu simplesmente entrava lá um SSHzinho, mudava as contas de root dos usuários, ou então mudava parâmetros de telefonia, fazia com que ele deixasse eu acessar do meu telefone, aceitar a ligação a cobrar, pronto. Não fiz nenhum ato hacker. Eu simplesmente invadi, na realidade nem invadi, eu entrei usando meu usuário e senha normal que tinha acesso a tudo, ou seja, se o cara simplesmente fechasse as regras de segurança do negócio lá, nada disso teria acontecido, né? Então, e ainda hoje é assim. Você pode ver aí um grande escândalo de segurança da informação que pode acontecer. Às vezes é um detalhezinho, é um pentest que o cara não fez, não contratou uma empresa para fazer um pentest da vida. Uma coisa simples, uma varredura simples. O Daniel falou aí agora, instalou um negócio para detectar DDoS, pegou, caiu o negócio. Por quê? Porque provavelmente uma brecha simples aconteceu, o cara deixou percebido. E antigamente tinha provedor aqui em Arco Verde que ele pegava, você conectava, você discava, fazia a conexão. Aí quando você ia para a página do provedor, ele dizia o login que estava conectado e o IP do login que estava conectado. Tu lembra disso, Patrick? Vê, que negócio, velho. Como é que pode? Entendeu? É uma coisa bem simples, velho. Você... Né? E assim, eu não sei nem se esses provedores existem ainda em Arco Verde, tá? Isso ficava na página, rapaz, do provedor, usuários conectados, que era aquele carro lá, tava lá, o lixo, todo mundo conectado. De todo mundo, exatamente, com nome, IP, o nome do usuário, nossa senhora, velho. Caramba. Aí vê, o cara que tem 12 anos, 12, 11, 10 anos, cheio de espinha na cara, não tem o que fazer.
doido pra futucar, fazer coisa do mal. Aí o cara entra numa página dessa. Aí começa a testar os usuários, meu velho. Aí tinha ABC 123, senha 123. Eu fiz exatamente isso. Entendeu? Então são essas coisas. Então, e lembrando agora, lembrei de agora, Igor falou dos causos, né? Eu lembrei de um caos aqui de segurança que teve, né? Agora esse é real e gerou um prejuízo grande, né? A gente trabalha com várias instituições de ensino, né? E federal, né? Do governo. E acho que mais ou menos uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu trabalho diretamente com VoIP, né? Hoje eu não estou mais com VoIP, mas nessa época, logo quando eu entrei, era diretamente com VoIP. E aí, no VoIP, o CIP tem a questão de autenticação, né? E tem os telefones IPs. Então, o telefone IP, para se registrar em uma PABX, ele faz um método de autenticação simples. Por quê? Porque é numa rede local, é dentro, tal. Só que aí, o cara recebeu o equipamento, né? E deixou tudo com a senha padrão. E adivinha qual era a senha do usuário? O nome do usuário, admin. Qual era a senha? Admin. Simples assim. Aí o que foi que aconteceu? O cara entrou dentro do servidor de telefonia do cara, né? Fez o telefone dele. O cara morava no Vietnã, né? Porque existe freaking a todo momento. Agora, nesse momento, tem milhares e bilhares de requisições dos caras procurando brechas em telefonia, né? Então, achou essa brecha, o cara entrou e aí ele conectou o telefone dele, né? No PABX da instituição, meu irmão, e tome o pau a ligar. O cara ligou para o Azerbaijão, ligou para o Paquistão, para a Austrália, para o Canadá, e assim, a conta da instituição normalmente era tipo 600 conto por mês, né? Aí no mês seguinte teve foi vestígio de fim de mês, né? Aí deu 800. No outro mês deu 13 mil reais. No outro, 17 mil reais. Porque até quando descobriram, velho, ou seja, o cara já tinha pintado miséria. Usou a telefonia assim 24 horas, meu irmão. Entendeu? O cara então, assim, pediu flango frito em todo canto. Exatamente. Agora, isso porque uma falha de segurança. Admin. Simples assim. Cara, não pense que é difícil você acessar agora algum site aí da vida e algum equipamento que está na rede, né, que agora com a internet das coisas, a moda é ter tudo conectado, né? E ter esse tipo de equipamento dessa forma, admin. Sim, milhares de câmeras, milhares. Tudo. Milhares. This is a security announcement. A gente tem que falar a questão assim de pentest, né? Que é o pentest, para o pessoal que não tem tanta intimidade com o assunto, é um teste de penetração. Opa! Então, assim. Exatamente, penetration test. Exatamente, é pentest. Em português, claro, né? Em português, claro. Exatamente, Então, assim. exato. Então, O que assim, proctologista faz? é quase a mesma coisa. Pentest. Então assim, Daniel, a gente pensa muitas vezes assim que o pentest é só realmente a questão de quando eu tenho um site que está funcionando para prover determinado serviço. Mas fala aí da necessidade de toda empresa que basta ter um servidor dizer assim, não, eu gostaria de saber se eu estou seguro. Como é que eu vou passar por um teste de penetração para saber se os dados deles ali estão seguros? Que hoje, como já disseram data is the new oil. É o petróleo do futuro. Então, assim, se você tem um servidor, você tem que ser certificado por alguém, ó. Tá tranquilo. Fala aí. Assim, basicamente o pentest é uma profissão bem nova, né? Bem recente, que está crescendo. Aqui no Brasil não é tão difundido, tem poucas empresas que trabalham com isso e são realmente grandes. Mas, assim, o pentest, eu diria que é uma das partes mais essenciais para qualquer empresa. E ele não pode ser aplicado só uma vez, né? Ele tem que estar acontecendo de forma frequente para garantir sempre a integridade dos dados daquela empresa. O cara que vai fazer o pentest, ele basicamente trabalha com a metodologia dele de
de testar uma vulnerabilidade. Então, basicamente, ele faz uma coleta de informações, tudo que ele consegue fazer, que se chama fingerprint. Depois, ele faz a análise dessas informações, tenta puxar dados de funcionários, dados de clientes, dados de usuários. E só depois daí ele vai partir realmente para fazer o escaneamento dos serviços, ou se for, o pentest pode ser aplicado, né, de várias formas, como você falou, não é só um site que passa por um teste de segurança. Você pode fazer um pentest numa rede de empresa, num aplicativo, num site, num software de código fechado. Tudo isso é passível de um teste de segurança. Então, basicamente, a importância do pentest é para você garantir que aquelas vulnerabilidades que foram exploradas num ataque não existam mais. Então, a partir daquele momento, a empresa, ou o site, ou o software, o que for, está mais seguro depois que passou por esse processo, né? Você falou uma coisa interessante que aí eu lembrei que, na realidade, não, eu sei que se aplica a sites, né, no contexto geral, mas o pentest ele é usado para qualquer coisa, né? E eu recomendo, sim, que os pentesters sejam contratados, realizem sempre esses testes de penetração em aplicações, em servidores, em nuvem, em tudo que tiver acesso a dados, trabalhe com dados, porque é para você minimamente manter-se seguro, né? Além do outro lado, não só pensar no investimento de equipamento, firewall, tal, software, mas nos profissionais que vão trabalhar para fazer esses testes de intrusão, né? E mais a capacitação interna, né, para os colaboradores internos. É isso. This is a security announcement. Pessoal, eu só tenho a agradecer a presença de vocês hoje no podcast, em especial a Patrick, que atendeu o meu chamado de última hora, e a Daniel também, que prontamente atendeu o nosso convite e participou hoje de forma brilhante. Daniel, deixa o teu contato aí, cara, para quem quiser entrar em contato contigo, já que tu tá trabalhando como freela. O meu e-mail é danielfreire56@hotmail.com e o meu GitHub é proxyanon. Hotmail, caralho. Porra! O que é que tem, cara? Eu tenho MSN, velho. Eu tenho MSN. Meu anterior Hotmail. Rapaz, tinha alguém aqui que utilizava o e-mail dele, que era rempada2@hotmail.com. Porra, tu lembra disso? Alma cebosa do caralho. Por isso que ele quer participar do podcast do Internet das Coisas.